Pensamentos divididos a respeito deste episódio. Porque não foi tão ruim, mas também não foi assim tão legal. Não foi tão relevante, nem tão carismático. De repente como, por exemplo, o episódio do Klingon Maa. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui pra pela 1000ª vez falar sobre Star Trek. Dessa vez, mais uma vez, sobre Lower Decks, com o seu 8º episódio da 5ª e última temporada, com o episódio Comandantes, ou Upper Deckers. Foi um bocado de informação, tudo muito amontoado. Então, por um lado, teve bastante coisa, dá pra dizer que se tirou bastante proveito. Mas por outro lado, foi tudo amontoado. Eu achei muito bacana esse negócio deles colocarem um pouco do foco justamente no pessoal superior, do comando. Coisa essa que, pela natureza da série, Lower Deckers, ou seja, que eles vão falar justamente dos subalternos, daquela galerinha que normalmente faz o trabalho de peão, a gente podia muito bem ter de vez em quando um pouquinho de foco na galera lá de cima. E a vez chegou. Não que a gente não tenha visto pitadas a respeito de cada um deles ao longo das temporadas, mas esse aqui, em teoria, se centraria nessa galera. O problema é que eu acho que da forma como foi feito, o negócio ficou, como eles dizem em inglês, too little too late. Então, para a mecânica proposta aqui funcionar, a primeira coisa que eles têm que fazer é tirar os Lower Deckers de cena. Pelo menos os Lower Deckers que a gente está acostumado. O episódio trataria então, e isso não é necessariamente um spoiler, podem ficar sossegadinhos que eu aviso, eles estariam em um território de alimentação de um tipo de organismo extremófilo espacial, que deve ser estudado porque tem características muito peculiares. Inclusive o carinha que vai até lá, o cientista professor, parece ser de uma espécie que seria de um personagem que a gente já viu na franquia live action, fazendo o papel de um presidente da federação. Lembrando que a Federação de Planetas Unidos, por mais que tenha sido fundada por humanos, não necessariamente dentro da sua democracia vai sempre ser comandada ou presidida por um humano. E aí a ideia é essa, que a gente vai acompanhar o dia, o bobeito, as coisas que acontecem com as situações da galerinha graduada da ponte. E aí eu passo por aquele momento obrigatório onde eu peço para vocês que deixem o like de vocês e considerem se inscrever aqui no canal. O canal é tão fofinho. Vem fazer parte disso. Eu faço tudo com tanto carinho para vocês. Coisas que eu faço para mim, porque eu queria poder assistir justamente aquilo que eu gosto e espero estar agradando vocês aí também. Se eu tô ou não, aguardo as críticas, os elogios ou as sugestões de vocês nos comentários. Lembrando que no final desse vídeo aqui tem o momento dos telanautas onde o pessoal de casa tem voz. E olha, dessa vez a galera até que participou mesmo. Então fica até o final para ver o que foi comentado sobre o episódio anterior. A partir daqui vou falar a respeito do episódio presente, o 8º, com spoilers, sem medo de ser feliz. Então se não assistiu ainda, pausa o vídeo aqui, vai lá, assiste e volta pra cá. Mas volta mesmo. Como eu estou dizendo, esse episódio apresentaria uma chance maravilhosa da gente ter pelo menos uma vez em Lower Decks uma formuleta mais parecida com o jeitão clássico das séries legado de contar as histórias, centrando as coisas pela ótica do pessoal mais graduado. Só que não é bem assim que a coisa acontece, porque na verdade quando a gente vai embarcar nessas, a gente vê que o que eles fizeram foi um apanhado de sketchzinhos para poder mostrar o que está acontecendo com cada um deles, praticamente de forma isolada. Não é bem como se tivesse uma situação maior e todos eles estivessem trabalhando juntos
como a gente esperaria de uma série tipo a série clássica, Nova Geração, Deep Space Nine ou Voyager. Tá certo que o dia a dia da Cerritos, os caras já deixaram claro que parece ser sempre uma coisa meio caótica, eles até exageram, mas aqui parece que dessa vez tem um algo extra. Até porque, com o passar do episódio, vai deixando claro que tem umas navezinhas alienígenas meio sinistrinhas lá fora, que até então a gente não sabe bem qual é a intenção. E nessas então de ver um pouquinho de cada um deles, o que tá fazendo, a capitã a gente vê que tá direcionando as suas atenções, meio que com o Stevens, que funcionaria ali como uma espécie de ordenança para ela, ajudando ela na burocracia, tentando passar por todas as coisas, assuntos importantes, sociais, burocráticos que tem para fazer, que de certa forma até, por mais mecânicos que sejam, chatinhos e tudo mais, alguém tem que fazer e tem que fazer direito. Já o segurança Shax tá literalmente lutando contra os fantasmas do seu passado bajoriano, enquanto a doutora Kaitiana, a gatinha, que tem sérios problemas de bedside manners, ou seja, ela é tão turrona que não consegue lidar direito naquele nível pessoal, se conectar com seus pacientes, tá tentando entender, até porque tem alguém da enfermaria que fica apontando o dedo na cara dela, o tempo inteiro lembrando ela de que ela é péssima nesse quesito, e aí a gente vai ver que ela tá tentando melhorar o lance da empatia, porque como ela sente menos dor, ela acaba achando que todo o resto da galera é um bando de maricas, que não aguenta nada. E aí ela não percebe o quanto que o que ela tá fazendo não tá necessariamente fazendo sucesso com a tripulação. Aí ela vai tentar mudar o que dá e tal, mas vai rolar as coisas do episódio lá. Já o engenheiro Billups está cuidando das gambiarras, de tudo aquilo que justamente pela Cerritos não ser das naves que recebem maior prioridade, tanto do seu próprio comando, quanto do comando da Frota Estelar para reparos e outras coisas, ele, de tempos em tempos, tanto por criatividade quanto por falta de escolha, precisa fazer lá umas coisas que talvez não sejam assim as mais indicadas e de vez em quando acabam pulando no colo dele com aquela cara de: olha, lembra aquilo que você fez, aquele remendo? Pois é, tá começando a estragar, tá na hora de ir lá. E o primeiro oficial, Hanson, tá tentando colocar ordem nas brigas entre os turnos que estão cuidando justamente das coisas que tem a ver com a pesquisa do tal professor cientista. Que aí a galera acaba se desentendendo e tal, e ele vai lá se colocar na frente e mostrar o quanto que ele é um líder nato. O problema é que parece que esse negócio de ser um líder nato vai ser colocado à prova dentro do episódio, porque a gente vai ficar se perguntando o quão idiota ele é. Porque toda vez que ele tenta e chama a atenção pra si, pra fazer aquele discurso encorajador e tudo mais, parece que ele meio que perde o foco. Passa aquela mosquinha que tira a atenção, ele pensa em outra coisa, e quando ele vai ver, a galera tá ali meio de saco cheio, olhando com cara de: será que esse é o cara que vai resolver os problemas que a gente tem e tal? Depois a gente acaba percebendo que muito disso acaba sendo de propósito, mas a gente já fala mais já, daqui a pouquinho. Nessas então tá rolando a maior confusão, que a galera tá atraindo os tais bichos de lá de fora que vivem no espaço, se alimentando com umas coisas que cobrem os asteroides ali e tudo mais. Eles são atraídos para dentro dessa parte, onde você veria o hangar da nave e tal, e aí eles têm a característica de ficarem invisíveis. O Hanson diz que eles se parecem com vacas, e eu acho que eles se parecem mais com tatu-bola. Um tatu-bola grande pra caramba, mas ainda assim não parece bem uma vaca não. E aí na confusão o tal professor cientista lá acaba sendo acertado, e aí parece que dá uma machucada no rosto. Quando ele se retira do local, meio que pra ver o que aconteceu ali com a cara dele, ele justamente acaba trombando com a Capitã Freeman e com o Stevens, que estão indo de um compromisso para outro, quando eles percebem que a cara do figura tá rasgada, porque na verdade ele não é da mesma espécie do tal presidente da federação que eu tinha citado. Ele seria um alienígena invasor usando uma pele de disfarce. Por quê? Porque a espécie dele está interessada nessas criaturas por causa justamente dos órgãos que fazem com que eles fiquem invisíveis, podendo arranjar um jeito de transformar isso numa vantagem bélica. O lance todo é que se no processo
a carne dos bichos ainda for gostosa, eles até comem e tal. É nesse momento então que os tais dos Clickets acabam invadindo a Cerritos. Ele acaba citando que já teve encontro com eles antes. Eu honestamente não lembro. Para você ver que o roteiro está se utilizando do fato de que eles são realmente bastante esquecíveis para montar a piada do tá vendo? Você nem lembra da gente, a gente não tem o menor respeito. Só que quando tudo parece perdido com um trabalho de equipe, justamente dos subalternos, inclusive daquela cadetezinha que evoluiu e involuiu ao mesmo tempo e já aparece desde o primeiro episódio, quando ela tipo tinha saído lá meio que num date com o Rutherford e tudo mais. Ela ainda tá numa versão meio primal que lembra o que aconteceu com a tripulação lá da TNG. Ela acaba ajudando os caras a começar a lutar contra essa galera aí. Inclusive a própria doutora T'Ana, que tá virada no giraia, acaba saindo depois de ser maltratada em todo o processo para sentir mais dor e faz os caras sofrer. Isso sem falar, obviamente, no Shax sonâmbulo. Sonâmbulo não, mas ele acha que tá enfrentando lá uns espíritos dos inimigos, quando na verdade ele tá socando esses alienígenas aí, que tem asinha de inseto e tudo mais mesmo. Agora, vamos lá. Essa solução que eles deram aí, que os tais dos Clickets não suportam elogios, ficou um trocinho meio esquisito, né? Tipo, sério mesmo? E até esse final aí a gente vê que o tal truque da mente do Hanson, quando ele se faz justamente de incompetente, em teoria seria tudo de propósito para dar um objetivo, um inimigo em comum para os turnos diferentes, para as pessoas provarem que podem, que são melhores do que aquilo e tomarem uma atitude. Seria a forma passiva dele fazer com que os outros mostrem o que tem de melhor. A gente já viu que mesmo esse cara sendo narcisista pra caramba, só pensando em malhar e achando que é lindo e aquele negócio todo, a gente vê que ele conseguiu de forma bastante assertiva escolher como lidar com a Mariner e meio que funcionou. Então fica aquela pergunta, será que um cara que de fato se torna primeiro oficial numa nave, mesmo ela sendo uma das naves menos importantes da frota, seria assim tão inútil ao ponto de ter subido na cadeia hierárquica até se tornar o que se tornou, só porque a galera lá é um bando de idiota? Acho que não, porque o negócio é comédia, mas também funciona dentro de algum tipo de parâmetro ali mais ou menos previsível, né? E o episódio consegue inclusive fechar de um jeito tão fofinho quando o Almirante Freeman, esposo da Capitã Freeman e pai da Mariner, vem da Terra até lá para comemorar o aniversário de casamento. Coisa essa que já tinha sido combinada há meses com o Stevens. Foi bonitinho. Lembrando que se dessa vez o conselheiro Migli-Mo não teve assim tanto holofote, é porque ele já teve um episódio mais centrado nele nessa temporada, então o cara tá bem servido. E então agora que a própria doutora, a gatinha T'Ana, tá sentindo mais dor, tem aí a luz do fim do túnel, a chance de que ela esteja se tornando um pouquinho mais empática. E para fechar o episódio, é claro, você devolve na mão dos donos a galerinha que apareceu na cena de abertura, fazendo as coisas lá pro Halloween, mexendo nas abóboras e tal, acaba voltando e a Mariner deixa claro que não acredita que tenha rolado nada de interessante na nave na ausência deles. Porque esse é o paradigma dela e deixa a mocinha ser feliz assim. Com mais 2 episódios pela frente apenas para uma série que está se encerrando, por mais que eu tenha achado o episódio bacaninha e tudo mais, não tem como eu não achar que de certa forma não tenha rolado um certo desperdício. Porque eles deveriam estar contando alguma coisa mais relevante, mais épica e até preparando o terreno se essa série, esses personagens quiserem ter uma sobrevida. Seja num revival, seja numa versão longa, sei lá. Mas acho que eles foram meio preguiçosinhos. E é então que nós chegamos no momento dos telanautas, onde o Júlio César enviou pra gente. Me diverti demais com esse, apesar daquela bobagem do Boiler e do Rutherford lambendo o painel do teletransporte. Foi pra mim o melhor dessa temporada. O humor fleumático da T'Lyn melhora qualquer capítulo. E Data é sempre maravilhoso sob qualquer contexto. Júlio, como eu falei no vídeo anterior, o episódio não foi perfeito. Teve lá umas coisinhas que se você parar pra se perguntar,
talvez as dúvidas e os questionamentos deem uma forçada para você gostar um pouco menos e diminuir um pouco a nota do episódio. Como, por exemplo, o que a galera da Enterprise roxa tava pensando quando acharam que tava ok deixar o Data para trás. Ou todo aquele negócio de você colocar a Mariner passando por situações tão dispensáveis dentro de algo que eles podiam ter aproveitado para fazer uma construção muito mais coerente e outras coisas que cada um vai ver de um jeito. Mas de qualquer forma, tirando o fato de que os dois rapazes lá passaram do limite do ridículo, na minha humilde opinião, eu achei que o episódio teve sim um jeito de contar as coisas que foi bastante bacaninha. Não sei se é porque a gente tá se acostumando com eles baixarem tanto a régua que qualquer coisinha um pouquinho acima a gente já curte. Triste, né? E tivemos também a participação do Mauro Duarte. Gostei dessa história, pra mim lembrou não só o episódio do Picard flautista, como pra mim um pouco daquele que o Kirk casa com uma local após ficar preso no planeta dela. A T'Lyn e a Tendi mereceram a promoção, entretanto o Boimler continua sendo Boimler. Também achei a Mariner sendo muito a Mariner, nada dando certo. Tipo, faltam 3 episódios e não vi muita evolução desses dois personagens. Mauro, o episódio foi baseado numa série de ideias espalhadas por tudo quanto é episódio que a gente já viu. Então você vê um detalhe aqui e outro ali que te faz lembrar de algo que você tirou de séries anteriores, é meio de propósito, até para criar aquele tom de familiaridade. Tudo bem com isso e foi um acerto. Agora, de fato, tem certas coisas ali que, por exemplo, esse negócio de colocarem tanto a T'Lyn quanto a Tendi sendo promovidas para oficial de ciência sênior da ponte, faz muito pouco sentido, até porque a Tendi estava em outra área, a área médica. Ela pode passar para esta área porque ela tem conhecimentos e tudo mais, mas isso faz com que pareça que a Cerritos quase não tem gente dentro, sendo que tem um bocado de tripulantes com certeza mais graduados que ela, que merecem essa posição porque estão lá há mais tempo. Mas como a gente curte os personagens, a gente releva, né? Ou pelo menos a gente faz de conta. E o Gervásio enviou: Oi, Heitor, olha, eu gostei muito desse episódio, menos a parte dos rapazes, na qual concordo contigo que foi muito tosco. São episódios como esses que me fazem gostar de Lower Decks, pois além de desenvolver as duas personagens que mais gosto, pode nos trazer de volta o Tenente Comandante Data, um dos meus personagens preferidos da franquia. Achei o desenvolvimento de toda a história muito legal e principalmente com o desfecho da Tendi e a T'Lyn serem as novas oficiais de ciências. Muito legal mesmo. Complemento, algo que preciso dizer que na abertura, quando há batalha no espaço, todos os grandes desafios da franquia aparecem e até o Viger dá as caras, o que me faz rir muito sempre que vejo. Pois é, Gervásio, essa abertura tá ficando uma bagunça. Não sei se eles ainda até o final vão colocar algo a mais ali. Talvez esteja meio tarde, mas já tá uma sujeira visual cheia de referências. E em relação ao resto dos personagens bacanas que a gente curte, a Tendi e a T'Lyn, é isso aí que eu falei. Não sei se de repente eu compro a ideia de que justamente a Tendi devesse estar lá. Mas a T'Lyn eu sempre acho que tem que estar em tudo. E chegamos na vez do Tássio Andrade. Nesse 7º episódio eu comecei um pouco desinteressado, não estava curtindo muito, principalmente por imaginar que voltaria a ter o contato com a turma do universo paralelo que o Boimler está tão interessado. Porém comecei a me animar um pouco da metade para o final do episódio. Entretanto estou com medo de um final morno para essa, que era uma das séries de Star Trek que mais gostei, não só dos últimos tempos, e sim de todas. Espero que voltem atrás com o cancelamento dela e que tenhamos mais temporadas no longo prazo. Tássio, possibilidades sempre existem. Eu até acho que seria muito bacana ver esses personagens em live action, com todos os seus atores e intérpretes que dão as vozes, fazendo seus papéis, ainda que precisassem realmente de bastante maquiagem. Podia ser tipo um filme one shot, sei lá. Mas ia ser bem bacana, eu ia querer ver. Até porque talvez eles mudassem um pouquinho o tom exagerado para algo que ainda fosse humor, mas que não fosse tão escrachado, o que normalmente em Star Trek me agrada mais. Agora, o quanto isso de fato é possível, não faço a menor ideia, mas torço.
Pessoal, vou deixar para vocês um recado muito especial. Saia do marasmo. No dia 14 de dezembro de 2024, a Base Estelar Campinas estará realizando a sua 44ª convenção com o tema Filmes Sci-Fi do século 20 e 21. Então, olha aí, a oportunidade perfeita para você embarcar em um evento especial e falar sobre aquilo que mais gosta. Esse pessoal é fera e sempre faz os encontros mais bacanas. Eu garanto, já participei de vários e nunca me arrependo. O início será às 14 e a entrada é gratuita. Se você puder, faça uma caridade e doe 1 litro de leite. Anote aí o endereço: Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, que fica na Avenida Benjamin Constant, 1633, no centro de Campinas, em São Paulo. Para mais informações, acompanhe a base nas redes sociais. Então é isso, lembrando que domingo tem o Sci-Fi News para vocês se manterem informados. Não percam. Eu vou ficando por aqui, fiquem com 2 sugestões de vídeo para continuarem curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.